Olá pessoal, tudo bom? Hoje vamos começar um novo ciclo de vídeos. Vamos falar sobre Davi. Davi é um personagem muito importante. A bandeira de Israel tem lá na bandeira de Israel a estrela de Davi. Davi teria iniciado uma linhagem que daria onde? Em Jesus Cristo. Vamos estar falando nos próximos vídeos sobre esse personagem fundamental, tanto para o judaísmo quanto para o cristianismo. E nós vamos estar sendo levados por quem? Quem que nos guiará nessa viagem em busca de Davi? Nós vamos seguir a nossa viagem com um detetive excepcional. Um professor de Antigo Testamento. O Antigo Testamento é muito bacana, não? Eu gosto mais do Antigo Testamento do que do Novo Testamento. As histórias, os acontecimentos, as personagens, o Antigo Testamento é muito bacana, né? É muito legal. E nós vamos nos utilizar aqui, vamos seguir viagem, né? Eu vou levar vocês, mas eu também estou sendo levado por outra pessoa. Eu estou sendo levado aqui pelo Joe Biden, né? Lançou esse livro aqui nos Estados Unidos, Davi, a vida real de um herói bíblico. O Joe Biden lançou esse livro em 2013 nos Estados Unidos e fez um enorme sucesso. Muito rebuliço, muitas contestações, tanto no meio acadêmico quanto fora do meio acadêmico. Grupos religiosos não ficaram muito satisfeitos com as suas análises, com as suas descobertas, com as suas teorias, né? Eu gostei muito do livro, né? Gostei bastante do livro. Tanto que vamos colocar inicialmente 5 vídeos sobre o livro baseado principalmente no livro do Joe Biden, mas eu pretendo colocar aí uns 30 vídeos, mas fiquem calmos que não serão todos de uma vez só. Vou tentar repetir mais ou menos o que eu faço ainda com os vampiros, né? Também gosto bastante dos vampiros. Então já coloquei mais ou menos, eu acho que uns 20 vídeos sobre vampiros, e tenho ainda mais talvez uns 8, 6 vídeos para falar sobre os vampiros, né? Falando sobre os vampiros, estou também falando sobre nós, estamos falando sobre os homens, né? Bom, voltamos aqui. Então teremos aí, durante aí um espaço de uns 2 anos, eu pretendo trazer a cada 3 meses, 4 meses, trazer aí um ciclo de 5, 6 vídeos. O nosso canal é um canal multifacetado, é uma revista cultural. Então, à primeira vista, você pode achá-lo um pouco desorganizado, né, um pouco inconstante, porque trata de temas muito díspares. Mas depois, se você observar, você vai perceber uma certa linearidade, uma certa coerência, uma certa racionalidade, porque os assuntos vão se repetindo, né? Portanto, é uma revista cultural, tá certo? Então, o Joe Biden, ele é professor de Antigo Testamento, né? Professor da Bíblia Antiga, lá na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, né? Ele é jovem, tem aí, com certeza, menos de 50 anos, um garotinho, né? Um garotinho, tem aqui a foto dele, né? Essa edição aqui pela Zahar ficou muito boa, é um livro gostoso de ler, você parece estar lendo uma aventura policial, mas de grande rigor científico, né? Tudo muito bem fundamentado, né? Ele é um acadêmico, né? Ele é um acadêmico, mas não escreve como aqueles acadêmicos chatos que você tem dificuldade de ler. Não, a linguagem dele, a literatura dele, a sua escrita é uma escrita límpida, racional, você acompanha sem nenhuma dificuldade. Então nós vamos ser guiados, eu e vocês, pelo Joe Biden, né? Esse jovem professor
de Antigo Testamento, lá da Universidade de Yale, dos Estados Unidos. E esse livro será, digamos, a nossa bibliografia básica, academicamente, vamos dizer assim, né? Vou estar falando também de outras obras, mas essa obra aqui será a obra mestra. Ela é que vai nos guiar. Portanto, um convite a todos vocês para nos acompanhar nessa viagem no tempo há 3.000 anos. Davi viveu 1.000 anos antes de Cristo, né? Então, portanto, uma viagem de 3.000 anos, uma viagem no tempo bastante distante, comparando aí a civilização humana, tá certo? Então, vamos empreender essa viagem, porque essa viagem de descoberta de Davi não é só uma descoberta de Davi, ela é muito mais ampla, porque o Joe Baden ele vai articulando, né, esse aflorar da personalidade de Davi, né, ele vai despindo esse Davi teológico, esse Davi mítico, esse Davi miccional, né, esse Davi fabulístico, e vai reconstruindo esse Davi, um Davi histórico, né? Então, deixamos de ver o Davi teológico, aquele que a teologia nos apresenta através da Bíblia, e vamos, através do Joe Baden, vamos conseguindo visualizar o homem Davi, o homem real Davi. Então, isso com os acontecimentos, né, que estão naquele momento acontecendo. E, portanto, uma leitura muito rica, porque não vai nos falar somente de Davi, mas vai nos falar de todos os acontecimentos ali na região de Israel, na região de Judá, e do que estava ocorrendo, do que estava se sucedendo naquela época. Portanto, um personagem fundamental tanto do judaísmo quanto do cristianismo, que nós vamos estar aqui fazendo sim uma desconstrução teológica desse personagem e fazendo uma construção histórica, Se vocês puderem adquirir o livro, não ganho nada para fazer esse tipo de conselho aqui, mas apenas se vocês puderem adquirir. Para aqueles que se interessam por esse tipo de assunto e de estudo, adquira o livro, você vai encontrar na estante virtual. Também não estou ganhando nenhuma propaganda para isso. Na estante virtual é baratinho, uma edição dessa aí, 15, 18 reais, você vai conseguir comprar o livro. E uma leitura fantástica, né? O Joe Baden, ele vai aqui colocar vários questionamentos a respeito de Davi, né? Foi Davi mesmo quem matou o suposto gigante Golias? Foi Davi realmente o pai de Salomão? Foi Davi realmente quem compôs o livro dos Salmos? Davi realmente não teve nenhuma participação direta ou indireta nas mortes de Saul e depois nas inúmeras mortes dos seus adversários políticos, dos seus rivais políticos, né? Todas essas questões vão ser esmiuçadas, as pistas, por menores que sejam, elas vão sendo seguidas pelo Joe Baden, e ele vai jogando uma luz nessas pistas e vai iluminando para a gente, vai abrindo, vai descortinando um mundo novo para a gente. E a gente vai então conhecer o Davi real, né? É uma coisa muito bacana. E ele nos alerta no livro o seguinte: olha, pode ser que você fique decepcionado, né, com esse Davi que nós estamos descortinando, mas esse Davi real, ele parece ser muito mais interessante do que o Davi teológico, do que o Davi mitológico, do que o Davi criado pela ficção bíblica, né? Portanto, eu acho que quando terminei de ler o livro, eu realmente dei toda a razão para ele.
A Bíblia é um livro que narra história, narra acontecimentos históricos, mas a Bíblia não é um livro histórico. A Bíblia não encerra uma verdade absoluta. Claro que não. A Bíblia é um livro teológico, ela é contada do ponto de vista teológico. E essa narrativa, ela foi escrita muitos séculos depois dos acontecimentos. E essa escrita foi escrita e reescrita várias vezes. E nisso de escrever e reescrever, isso, fatos que ocorreram há séculos, claro que ocorreram subtrações, ocorreram adições, ocorreram exageros, ocorreram reducionismos, ocorreram omissões. Então é um texto que foi enormemente trabalhado pelo tempo, de modo a construir uma narrativa favorável aos redatores da época. Né? Portanto, é um livro que nós devemos ler, com certeza. Qualquer pessoa minimamente dita instruída tem que passar pelo livro do Gênesis, pelo livro do Êxodo, pelo livro do Apocalipse. Isso faz parte da cultura ocidental, tá certo? Mas nós temos que fazer essa leitura sem nos deixarmos ter a visão turvada, né? Pelos fatos mitológicos, pelos fatos teológicos que abundam, que estão entremeados, que estão entrelaçados com os fatos reais. O que o Joe Baden ele faz aqui no seu livro? Ele faz no seu livro a tentativa de retirar de cena, né, os fatos teológicos, os fatos sobrenaturais, os fatos ficcionais, os fatos fabulísticos, deixando ou chegando o mais perto possível da realidade, né? Daquilo que teria acontecido. É óbvio que é uma tarefa muito difícil, estamos falando de acontecimentos que ocorreram há 3.000 anos, né? 3.000 anos. Mas vocês vão ver a elegância com que ele faz isso, né? A beleza com que ele faz isso e nos seduz para o seu ponto de vista. Eu, pessoalmente, gostei muito, me senti bastante atraído pelas suas teorias, pelas suas ideias, né, pelas suas novas leituras, né? E ele, um acadêmico extremamente conceituado, não escreveu só esse livro. Procurei outros livros dele em português, mas não tem. Eu procurei para comprar aqui pela estante virtual e em outros sites de livros usados, não encontrei nenhum. E eu acho que não tem vendendo no Brasil. Eu acho que o único livro dele traduzido hoje para o português é esse que nós estamos falando aqui. Então, os vídeos não serão somente sobre esse livro, mas esse autor e esse livro que serão, digamos, a nossa bibliografia básica nos próximos vídeos. Portanto, clique aí no gostei, se inscreva no canal, clique no sininho, tá certo? E estejam atentos, porque nos próximos vídeos nós teremos uma história de muitas reviravoltas, uma história de muito suspense, uma história de muitas surpresas. Portanto, faço de novo esse convite para vocês, assista os próximos vídeos, participe junto comigo nessa viagem no tempo, nessa descoberta de uma nova maneira de ver uma história antiga. Eu sei que todos nós carregamos, desde que somos criancinha, uma história do Davi romântico. Davi, aquele pobre pastor que matou o dragão, o gigante Golias com a sua funda e depois lentamente foi se desvencilhando dos seus inimigos até que sentou no trono de Israel. Tudo isso comandado, dirigido e orientado, inspirado e ajudado por Deus. Todos nós aprendemos isso desde criança. Agora, o Joe Baden nos propõe um outro olhar sobre Davi, né? Um olhar
eu diria, surpreendente. E, portanto, convido vocês a fazer comigo essa viagem. Tá certo? Então tá. Tchau e até o próximo vídeo.